Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a sua paz e a sua misericórdia estejam com todos os seus mensageiros e profetas. Agradecemos a Ele por ter estabelecido o jejum no mês de Ramadã, para que possamos chegar à piedade e aos inúmeros benefícios que o jejum traz para a vida do ser humano. Welcome, O Ramadan, you are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. O one who sleeps, stand up and declare the oneness of Allah, the oneness of Allah. O one who fasts, stand up in prayer at night, and Allah will forgive, Allah will forgive. O jejum é uma adoração que carrega inúmeros benefícios para o indivíduo e para a sociedade. Por isso, Deus concede e estabelece esta adoração para os crentes nele e na última de suas revelações, o Alcorão Sagrado. Ramadã é uma ocasião especial, uma escola onde aprendemos a elevar o nível de nossa fé. Aumentamos a nossa capacidade no cumprimento das adorações e nos firmamos na boa conduta. Estas são algumas das missões do jejum, que devem ser mantidas depois deste mês glorioso. Visando um conhecimento melhor da nossa fé e adoração, apresentamos a seguir um resumo geral da importância e regras do jejum, rogando a Allah que nos oriente e nos faça aproveitar a ocasião do mês de Ramadã para alcançar a sua misericórdia. Oh, you who believe, look out for the night, most blessed of all nights, most blessed of all nights. Oh, you who believe, take hold of this night and lament to Allah, lament to Allah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó vós que credes, é-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos que foram antes de vós para serdes piedosos. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Durante dias contados, e quem de vós estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias, e impende aos que podem fazê-lo, mas com muita dificuldade, um resgate, alimentar um necessitado. E quem mais o faz voluntariamente, visando ao bem, ser-lhe-á melhor, e jejuardes-vos é melhor, se soubesseis. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão como orientação para a humanidade e como evidências da orientação e do critério de julgar.
Então, quem de vós presenciar esse mês, que nele jejue, e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Alá vos deseja facilidade, e não vos deseja dificuldade. E fê-lo para que inteireis o número prescrito, e para que magnifiqueis a Alá, porque vos guiou, e para serdes agradecidos. فقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي ذنوبي جازت الطود واعتلت وصفحك عن O mês de Ramadã, na verdade, é uma escola que abrange a todas as pessoas que aceitam fazer o jejum a Allah Azza wa Jal. O período em que a pessoa fica nessa escola o dia inteiro, pois fica de jejum o dia inteiro, e também uma parte da noite, na oração, de dia o jejum, junto com o trabalho e com todas as ocupações. De noite, você se une aos muçulmanos nas mesquitas e nas casas de Deus. Esta escola tem alguns objetivos. Quais são esses objetivos? O primeiro desses objetivos, a elevação da fé, a elevação do seu nível espiritual. O segundo objetivo, a capacitação da pessoa para o cumprimento das adorações. Você se autocapacitar para cumprir as adorações, assim como foram estabelecidas por Deus. Esse é o segundo objetivo. E o terceiro objetivo, aperfeiçoar a sua conduta. Então, um objetivo no que diz respeito à fé, a elevação do seu nível espiritual. Segundo objetivo, melhorar a sua capacitação para o cumprimento das adorações, adoração. E o terceiro objetivo, aperfeiçoar a boa conduta, a educação. Vejam como é perfeito o mês de Ramadã no que diz respeito aos objetivos, e é completo no que diz respeito aos objetivos. Fé, adoração, educação. O que é ad-din, o que é a religião, se não essas três coisas? Tudo o que a gente faz é para conquistar estas três qualidades nobres. E para a gente chegar a estes objetivos,
temos algumas matérias. As matérias que vão ser estudadas nesse mês. Você vai entrar na sala de aula desta escola, vai estudar algumas matérias. A primeira matéria, al-maddatul ula fi hadhihi al-madrasa. Maddat as-sabr. A primeira matéria é a paciência, a perseverança. O primeiro tipo de paciência, a gente pode citar a paciência e a perseverança no que diz respeito à satisfação do estômago, o prazer do estômago. Como isso? Você vê a comida, a bebida, tem a comida e a bebida na sua frente, alhamdulillah, e o que te impede de comer e de beber? A sua força de vontade. Você é forte, você aprende a ser paciente e perseverante. Te impede de comer e beber a sua força de vontade. E uma segunda coisa, o teu sentimento de que Deus te vê. E Deus te ordenou fazer isto neste momento. Também um outro tipo de paciência, você ter paciência e controlar o prazer sexual. Controlar o sexo e ter pudor. O jejum te ensina a fazer a sua mente prevalecer sobre o seu prazer. E assim você é daqueles que guardam o pudor e daqueles que guardam os limites que Deus estabeleceu. A perseverança e a paciência também no que diz respeito à ira, o gosto pela vingança. Você fica nervoso, você quer se vingar, você está de jejum, você não vai fazê-lo. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam nos lembra esta educação e diz: e se alguém no dia do seu jejum te insultar ou te agredir verbalmente, diga: estou de jejum, estou de jejum. Esta é a primeira matéria que se chama perseverança. A segunda matéria, al-maddatu thaniya, hiya tathiru al-lisan min al-laghwi wal-rafath wa qawli az-zur wal-kadhib wal-buhtan. Segunda matéria, a purificação da língua. Controla a língua e não insulta, não fala mal de ninguém, não fofoca, não grita, não fala palavrões. Isso controla a sua língua. Você está de jejum, está humilde, está humilhado a Allah Azza wa Jal, está com o orgulho quebrado. Como é que a gente vai chegar e quebrar a honra das pessoas? Sobre isso o Rasul sallallahu alaihi wasallam ele diz: no dia do juízo haverá pessoas que terão orações, terão jejum, terão doações em seus arquivos, boas ações que fizeram. Porém, quando chega no julgamento, chega, insultou a este, falou mal deste, bateu neste, roubou deste, derramou o sangue deste. Então estes todos pegam das suas boas ações e são depositadas essas boas ações para essas pessoas, até que ele fica zerado e ainda tem que pagar e pegar das más ações dos outros para pagar aquilo que ele fez. As más ações prevaleceram sobre as boas e aí faturiha finnar, é jogado ao inferno. Por quê? Não controlou a língua, não controlou os instintos. Então a saum nos ensina, além da paciência, em segundo plano, a purificação da língua. Al-maddatu thalitha, at-takaful al-ijtima'i. A terceira e penúltima matéria desse resumo, a terceira, a ação social. Ramadã te ensina a praticar a boa ação, a benfeitoria, em alguns termos no Ramadã. Não é toda a benfeitoria que está dentro do Ramadã. Porém, você fazendo a boa ação e aprendendo a ação social dentro do Ramadã, quando acaba Ramadã, você está preparado. Você está firme, forte para aplicar a benfeitoria em todos os seus aspectos. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam te deu algumas ideias. A primeira delas, você dar de comer e de beber a um jejuador. A pessoa que está de jejum, o convide para que ele quebre o jejum na tua casa. Ou se não convidá-lo, dê para ele aquilo com o qual ele pode quebrar o jejum. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que quebrar o jejum para uma pessoa
aquele que convidá-lo ou dar a uma pessoa aquilo com o qual ele vai quebrar o jejum, aquilo será para ele maghfiratan li dhunubi, será para ele o perdão dos seus pecados, wa itqa raqabatihi minan nar, e será para ele a libertação dele do inferno, e ele ainda vai ter igual a recompensa dessa pessoa que jejuou, sem diminuir da recompensa dele em nada. Eu jejuei e alguém quebrou o jejum comigo, a meu convite, além do meu jejum eu ainda tenho o mérito dele ou deles. Isso aí é um exemplo. Por exemplo, a fraternidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz: Shahru sabr wa sabru thawabuhu al-jannah. É o mês da paciência e a paciência tem como recompensa o paraíso. E diz também, e é o mês da fraternidade, onde você tem que ser fraterno, tem que olhar para os seus irmãos, olhar para os necessitados, você tem que lavar o coração e fazer as pazes com as pessoas com as quais às vezes eu posso ter um tipo de desentendimento, para que Deus olhe para nós e para os nossos corações limpos e puros. Eu peço desculpas e digo, alhamdulillah, melhor para mim, eu ganho mérito. E vamos fazer as pazes nesse mês. E assim por diante. Então, esta matéria, a fraternidade ou a ação social. A última delas, e finalizo com ela, tilawatul Qur'an. الصبر تطهير اللسان التكافل الاجتماعي تلاوة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في رمضان يعارضه القرآن ومن عادة المسلمين ومن عادة الصالحين في هذا الشهر الكريم أن يزدادوا قراءة وتلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى ولا عجب فإن رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن وإن القرآن هو مصدر عقيدة المسلم ومصدر ثقافة المسلم يتعلم فيه المعاملة الأخلاق وكل شؤون حياته. Então a última matéria, e não são essas todas as matérias, porém um resumo das matérias que a gente vai ter na escola de Ramadã. A última delas, a recitação do Alcorão. Quantas páginas do Alcorão nós já lemos nesses 7 dias que passaram? Já li metade do Alcorão, 10 páginas, um capítulo, o Alcorão inteiro. É costume dos sábios muçulmanos e dos muçulmanos em geral nesse mês ter uma parte do Alcorão recitada todos os dias. Completar o Alcorão pelo menos uma vez no mês, 2 vezes, 3, quanto a pessoa puder. O importante é que ela seja mais frequente na leitura do Coran. Os próprios sábios, eles deixavam as suas reuniões e as suas aulas no mês de Ramadã para ficarem a sós com o Coran, lendo e refletindo sobre ele. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah wal ba'thi ba'da al maut la ilaha illa Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah wal ba'thi ba'da al maut la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Você sabia que o mês de Ramadã já está bem próximo? Pois é, o Ramadã está chegando, faltam poucos dias. Sim, devemos nós nos preparar para esse importante mês e saber mais sobre o Ramadã e sobre a importância do jejum nesse mês. Você sabia que os nossos antepassados, rahmatullahi alaihim, rogavam a Deus durante 6 meses para que alcancem o mês de Ramadã. E nos outros 6 meses o que faziam? Suplicavam a Deus para que Ele aceite o Ramadã deles. Depois do mês do Ramadã e depois do esforço que eles empenhavam nele, pediam a Deus que aceitem aquele esforço.
e os outros 6 meses já estavam se preparando e esperando o próximo mês de Ramadã no próximo ano. Por que devemos jejuar? O jejum é uma adoração estabelecida por Allah subhanahu wa ta'ala. Nós lemos no Alcorão o versículo seguinte: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó vós que credes, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que temais a Allah. E depois desse versículo, Deus cita algumas das regras do jejum. O muçulmano tem plena convicção de que Deus o criou para adorá-lo. Eu tenho uma missão a cumprir nessa vida. E graças a Deus, Deus definiu bem a nossa missão. Estabeleceu as adorações, nos mostrou o lícito e ilícito, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, nos revelou no que devemos crer, o que devemos fazer para ser salvos e ganhar a vida eterna. Então o muçulmano cumpre o jejum no mês de Ramadã, crendo que é uma obrigação estabelecida por Deus. Porém não cumpre o jejum somente por obrigatoriedade, cumpre também com amor, com devoção, agradecendo a Deus por Deus ter estabelecido uma adoração para que esse ser humano se relacione com Deus. O muçulmano vê a adoração como uma honra. Imagine o pai de alguém de nós, a nossa mãe. Se um deles nos ordena alguma coisa, fazemos com todo carinho, com todo amor. Por quê? Porque é o nosso pai, a nossa mãe. Se o meu patrão me ordena algo, eu cumpro com dedicação, porque é a minha obrigação, e eu trabalho, presto serviços a ele. Imaginem então Deus, aquele que nos criou e aquele que nos deu de tudo. Não iremos cumprir aquilo que ele estabeleceu? E ainda mais, se levarmos em consideração que tudo isso que Deus ordenou que cumpríssemos em adoração a ele, é para o nosso benefício. Se pensarmos assim, se torna mais amável para nós o jejum e todas as outras adorações que Deus estabeleceu. Fazemos então por obrigação, mas também fazemos com amor, dedicação e devoção. Também devemos lembrar que a vida do muçulmano toda é adoração a Deus. Allah subhanahu wa ta'ala diz: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dizem, por certo, minha oração e meu culto e minha vida e minha morte são de Alá, o Senhor dos mundos. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ele não tem parceiro, e isso me foi ordenado, e eu sou o primeiro dos muslimes. يا ذا العزة والجبروت يا بارئ الملك والملكوت يا في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت. Quais são os incentivos e as virtudes de quem jejuar o mês de Ramadã? São muitos os ditos onde o profeta sallallahu alaihi wasallam nos incentiva a jejuar e nos incentiva a dar grande importância ao mês de Ramadã. Dentre esses ditos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: o jejum e o Alcorão intercederão pelo crente no dia do juízo. Dirá o jejum: Senhor meu, eu o privei dos prazeres e do alimento durante o dia, por isso permita-me interceder por ele. انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي. E dirá o Alcorão: eu o privei do sono durante a noite, por isso permita-me interceder por ele.
e então intercederão. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disse: quem jejuar o mês de Ramadã e conhecer os seus limites e se preservar do que deve se preservar, lhes serão expiados os erros que antecederam. E ainda disse também, sallallahu alaihi wasallam, a uma pessoa que jejuar o mês de Ramadã com fé e esperança de alcançar o beneplácito de Deus, ser-lhe-ão perdoadas as faltas. E ainda sobre o mês de Ramadã, quando chega o mês de Ramadã, abrem-se as portas do paraíso e se fecham as portas do inferno. E os demônios permanecem acorrentados. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda também nos diz: quem quebrar o jejum de um dia do mês de Ramadã, sem razão, nem doença que o permita fazê-lo, jamais poderá repor este dia, mesmo que jejue a vida inteira. Se eu jejuar a vida inteira, eu não vou poder pagar este dia do mês de Ramadã que eu descumpri. ومغني فاقتي ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي يا نعيمي وجنتي إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته للقائك ورضيته بقضائك ومتعته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاك. A quem é obrigatório jejuar? O jejum de Ramadã é obrigatório a todo muçulmano, mental e fisicamente capaz e responsável. Ou seja, toda pessoa que entende a palavra que é dirigida a ela, é obrigatório a essa pessoa fazer o jejum. E fisicamente capaz, a pessoa que tem a saúde plena e pode fazer o jejum. E responsável significa que atingiu a idade da puberdade e já entende a palavra. Não é mais uma criança. Agora, quanto às crianças, mesmo não lhes sendo obrigatório o jejum, é aconselhável acostumar as crianças a jejuar, a partir dos 7 anos, se forem capazes, para que eles entendam e conheçam essa obrigação e gostem de fazê-la no futuro. Então tem pessoas que não precisam jejuar. Sim, como dissemos, o jejum é obrigatório a toda pessoa que é mentalmente capaz, fisicamente capaz e é responsável. E Deus ainda permite a algumas pessoas deixar de jejuar. Por exemplo, Deus cita o doente e o viajante. A doença que permite não jejuar é aquela que causará mais prejuízo ao doente, agravando a doença ou atrasando a sua cura. E isso deve ser conhecido por meio de um médico de confiança ou pela própria experiência da pessoa, do doente. Então é da misericórdia de Deus Ele ter estabelecido o jejum como benefício ao ser humano e para desenvolvê-lo espiritualmente e também desenvolver a sua saúde. Então, se o doente
não tiver condições de jejuar, ele não precisa fazê-lo. E vai precisar repor os dias que ele não jejuou? Sim, se essa doença for passageira e ele tiver condições de repor depois, ele vai precisar repor. E quanto ao viajante? Quanto à viagem, a distância que permite a quebra do jejum é de no mínimo 81 quilômetros aproximadamente. E o viajante só deve quebrar o jejum quando atravessar a região habitada da cidade e iniciar realmente a viagem. Agora também fica a critério do viajante jejuar ou não. Se ele quiser, ele jejua. Se ele não quiser, ele quebra o jejum e depois do Ramadã ele repõe aquele dia de jejum quebrado. Nos foi relatado por um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam que ele disse: viajávamos com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Quem jejuava não repreendia quem não jejuava, e quem não jejuava não repreendia quem jejuava. Também é permitido à mulher grávida ou lactante, se temerem pela própria saúde ou pela saúde da criança, a quebrar o jejum. E quanto às mulheres que estejam no ciclo menstrual ou no período pós-parto, nesses casos está vedado o jejum, mesmo que elas queiram fazê-lo. E elas deverão repor os dias de jejum. E quem não tiver mais esperança de poder repor esse dia de jejum, o que ele deve fazer? O doente que não tem esperanças de ser curado e repor o jejum, ou tem necessidade de tomar remédios durante o dia, todos os dias, da mesma maneira os homens e as mulheres que sejam demasiado fracos e não esperam ter condições de repor o jejum perdido, esses estão isentos de jejuar. Mas o que eles vão ter que fazer? Eles devem oferecer uma refeição a um necessitado por dia de jejum quebrado. É muito bom termos conhecimento sobre as adorações que Deus ordenou a nós. E o conhecimento dessas adorações, por si só, é uma adoração e é uma maneira de se aproximar de Deus. Você sabe qual a definição do jejum? O que a gente deve fazer no dia de jejum? Essa eu sei. O jejum é abster-se do alimento, bebida e outros anulantes do jejum desde a alvorada até o pôr do sol, com a intenção específica. Então, o que anula o jejum? Anula o jejum comer, beber e a relação sexual. E tem outras coisas que às vezes nós pensamos que anulam o jejum, mas não anulam. Por exemplo, o vômito involuntário. Também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos disse: quem esquecer enquanto de jejum e comer ou beber, que complete o seu jejum, pois Deus o alimentou. Ou seja, quem comer ou beber por esquecimento, o jejum dele é válido, ele deve completar esse dia de jejum. É permitido também colher sangue para exames ou para doação. Diz uma coisa, escovar os dentes quebra o jejum? Escovar os dentes não quebra o jejum. Assim também gargarejar e lavar a boca durante a ablução não quebra o jejum, mas sempre com o cuidado de não engolir água. Colírio e remédios introduzidos no ouvido, caso se assegure de que não engolirá nada pela garganta, também são permitidos. Remédio sublingual, para as pessoas que têm problemas cardíacos, por exemplo. Injeções que não alimentam. O que é absorvido pela pele, como pomadas. Tudo isso não quebra o jejum. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله حمدا لله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحان الله حمدا لله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. Querido irmão, querida irmã, o jejum não deve ser cumprido de maneira mecânica, sem um profundo significado enraizado no coração da pessoa. O jejum foi estabelecido por Deus para educar a sua alma e traz inúmeros benefícios nessa vida mundana e também na vida após a morte, quando o muçulmano encontrará a Deus com o jejum
como uma das adorações mais importantes que ele cumpriu em devoção a Deus. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o jejuador tem duas alegrias que festeja. Quando quebra o jejum, se alegra com a quebra do jejum. E quando encontra a Deus, se alegra com o seu jejum. E também disse, sallallahu alaihi wasallam, o jejum é uma proteção. Por isso, quando alguém de vós estiver em jejum, que não fale palavras baixas e não insulte. Se alguém o agredir ou lhe insultar, que diga: estou de jejum, 2 vezes. Juro por aquele em cujas mãos está a alma de Muhammad. O mau hálito da boca do jejuador é mais agradável para Deus do que o cheiro do almíscar. Disse Deus o Altíssimo: o jejuador priva-se da comida, da bebida e dos prazeres, por adoração e fé em mim. O jejum é dedicado a mim, e eu por ele recompenso, e a boa ação é multiplicada em 10. Através do jejum o homem educa sua alma, fazendo prevalecer a razão sobre os prazeres, e assim satisfaz seus prazeres de maneira racional e controlada, e com o domínio da razão o homem chega a uma disciplina exemplar. O jejum também ensina a paciência ao ser humano. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam denominou o mês de Ramadã como o mês da paciência. Disse: este é o mês da paciência, cuja recompensa é o paraíso. Ao jejuar, o homem também sente a própria debilidade e dependência e lembra que se não fosse por Deus, nada seríamos e nada teríamos. Assim nós agradecemos a Deus pelas várias dádivas que Deus concedeu e refletimos sobre assuntos que são importantes para nós. Pense bem comigo. O homem está afogado em sua rotina diária. Esquece que foi Deus quem proporcionou a ele tudo o que ele tem e todo o sistema que rege essa vida. E ao passar fome e sede em adoração a Deus, o homem lembra que todas essas dádivas e todo esse sistema que serve a ele foram criados por Deus para o seu benefício, e ele deve agradecer e adorar a Deus por isso. O jejum também cria no homem o sentimento solidário e humanitário. Nós lembramos que passamos fome voluntariamente, por obediência a Deus. Porém, existem pessoas que passam fome obrigatoriamente, não pelo jejum, mas pela miséria na qual vivem. Mas não são todas as pessoas que vão alcançar todos esses benefícios. E não são todas as pessoas que irão ser recompensadas por Deus por jejuarem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju', wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr." Pode ser que um jejuador não ganha de seu jejum senão a fome e a sede. E pode ser que uma pessoa que reza não ganhe de sua oração senão o cansaço. Então, para alcançar esses benefícios, devemos jejuar com firme intenção e com toda devoção a Deus e seguir a educação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em seus dias de jejum. إذا الليل أرخى علي السدول. Vamos explicar aos nossos amigos como devemos nos comportar num dia de jejum, para que o jejum realmente aumente a nossa fé e para que depois do Ramadã continuemos muçulmanos e adoradores a Deus em todos os dias, em todas as nossas horas. Porque não devemos adorar a Deus só em Ramadã, pois Deus é o Criador de todos os dias e de todos os meses. Devemos procurar se consagrar com os diversos benefícios do jejum: a adoração sincera a Deus, o temor a Deus, o agradecimento a Ele, a elevação do espírito, aprender a força da paciência, a disciplina, lembrar dos menos favorecidos e ter uma boa educação alimentar. Se abster de dizer e agir com falsidade, não dizer blasfêmias, vãs palavras, insultos, não ser injusto jamais. Enfim, aprender a autodisciplina e o autocontrole.
لي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبولا. Cumprir as orações em seus devidos horários, procurar cumpri-la em grupo na mesquita, principalmente as orações da noite, Salat al-Tarawih, oração feita após a oração do Isha. Intensifique as suas doações pela causa de Deus. Procure ajudar o necessitado, o órfão e tenha generosidade com o caráter. Aisha, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, diz: o mensageiro de Allah era o mais generoso entre as pessoas e era mais generoso ainda em Ramadã. Aproveite o seu tempo com as boas ações e procure abandonar aquilo que não traz benefício, mesmo que seja lícito. Ramadã é um curso no qual devemos treinar a disciplina e o aproveitamento das nossas vidas para a conquista da vida eterna. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا. Recite o Alcorão Sagrado procurando entender os seus versículos. Lembre-se, Ramadã é o mês do Alcorão. Intensifique as suas visitas aos familiares e amigos e quebre o jejum em conjunto com outros irmãos, fortificando assim os laços da fraternidade e irmandade. É recomendável apressar o desjejum e atrasar o sahur, alimentação no fim da noite antes do início do jejum. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: a minha nação estará bem enquanto atrasar o sahur e apressar o desjejum. Também é recomendável que não se coma em demasia no desjejum. وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول. Lembrar a Deus em todos os momentos e situações, principalmente na hora do desjejum, dirigindo-se a Deus com preces sinceras. A situação de jejum e a hora do desjejum é um dos momentos em que Deus atende às preces dos que o rogam. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quebrava o jejum, dizia: Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ó Allah, para ti jejuei, e com a tua graça quebrei o jejum. A sede se foi, as veias se dilataram, e a recompensa se firmou com a anuência de Allah. وتعطي الجزيل وتولي الجميل وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل. Também devemos procurar quebrar o jejum como o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam o quebrava, completando assim a bênção do jejum. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam quebrava o jejum com rutab, a tâmara antes de estar passa. Na ausência desta com tâmaras, na ausência de tâmaras, tomava alguns goles de água. خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة. خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدود. Também é da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no mês de Ramadã, al-i'tikaf, a vigília na mesquita, nos 10 últimos dias do Ramadã, quando procuramos nos ocupar com orações, leitura do Alcorão, recordar a Allah subhanahu wa ta'ala nessas noites que são as mais importantes noites do ano. A mais importante dessas noites é a noite do decreto, Laylatul Qadr, sendo ela uma das últimas noites ímpares do mês, ou seja, a noite do dia 21, ou do dia 23, ou do dia 25,
ou do dia 27, ou do dia 29. Muitos sábios afirmam ser ela a noite do dia 27. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem rezar durante a noite de Al-Qadr com fé e esperança de receber a retribuição de Allah, lhe será perdoado o que antecedeu dos seus erros. Devemos passar pelo menos esta noite em vigília, pedindo a Deus o perdão e uma vida repleta de orientação e retidão, rogando a salvação do inferno e a conquista do paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aconselhou Aisha a dizer nesta noite: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ó Allah, tu és perdoador, gosta do perdão, perdoe-me. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. A noite do decreto é melhor do que 1000 meses. Nela descem os anjos e o Espírito com a anuência do seu Senhor para executar todas as suas ordens. Ela é paz até o romper da aurora. No fim do mês do Ramadã temos uma doação especial, que é chamada Zakatul Fitr, doação de desjejum. O mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, a estabeleceu como purificação ao jejuador das más palavras e erros e como alimentação aos pobres e necessitados. Ela deve ser paga antes do último dia do mês de Ramadã, antes da saída das pessoas para a oração do Eid. Pode ser doada antes, principalmente se for dada a algum órgão beneficente, para que tenha tempo de distribuí-la às pessoas pobres. Ibn Umar radiyallahu anhu disse: o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estabeleceu a doação de al-fitr sa', ou seja, uma medida equivalente a aproximadamente 2 quilos e 174 gramas. Sa' de tâmaras, ou sa' de cevada, sobre o livre e o cativo, o homem e a mulher, o adulto e o menor dos muçulmanos, e ordenou que fosse feita antes da saída das pessoas para a oração. Portanto, é pago com um alimento predominante entre os habitantes da localidade. Porém, para alguns sábios pode ser paga em dinheiro. Cada indivíduo é responsável por pagar por ele e por cada membro de sua família, sobre os quais é responsável, como esposa e filhos. Festa do desjejum, Eid al-Fitr, quando nos é estabelecida a oração do Eid, que deve ser cumprida pela manhã, no primeiro dia após o mês de Ramadã. É um dia de grande confraternização, quando os muçulmanos se dirigem para as mesquitas, engrandecendo a Deus e o agradecendo por lhes conceder o mês de Ramadã e o mérito de poderem adorá-lo neste mês sagrado. O dia do Eid é o dia da recompensa, o dia em que Deus olha para todos aqueles que jejuaram e decreta sobre eles o seu perdão. Devemos todos participar da oração do Eid, mantendo sempre a boa conduta e fazendo brilhar a felicidade neste dia que Deus nos concedeu, assim como nos concedeu a honra de adorá-lo antes dele. Faz parte da oração do Eid a khutbah, o sermão que é proferido pelo imã, e ao término deste sermão, a oração é realizada da seguinte forma: consiste em 2 rak'ah, sem adhan e sem iqama.
Repetimos 7 takbira, Allahu Akbar, na primeira rak'a, sem contar a takbira de abertura. E repetimos 5 takbira na segunda rak'a, sem contar a takbira de movimentação para a segunda rak'a. É aconselhável publicar o takbir na noite do Eid, o qual se estende até a saída do imam para a oração na festa do desjejum. Akhil Muslim, Ukhtil Muslim, desejamos a todos um feliz Ramadã e um feliz Eid, e que todos os vossos dias sejam repletos de alegria, realização e sucesso nesta vida.